Depois da morte de Josué, aquele grande líder que levou Israel para a terra prometida, a nação se viu meio que num beco sem saída. A geração que viu as grandes vitórias de Deus com os próprios olhos estava sumindo, e uma série de pequenas concessões, de pequenos desvios, estava prestes a começar um ciclo de fracasso que ia se repetir várias e várias vezes. Ok, vamos entender isso aqui. A morte de Josué deixou um vácuo de liderança. Não tinha um sucessor óbvio. Sem uma figura central, as 12 tribos ficaram se perguntando: e agora? Quem é que vai nos guiar para terminar a conquista da terra que Deus prometeu? Então, nesta primeira parte, a gente vai ver como que, no meio de toda essa incerteza, Israel deu um primeiro passo muito bom, buscando uma direção que não vinha de um homem, mas de uma fonte bem maior. Olha que interessante. Em vez de começarem as disputas internas pelo poder, as tribos tomaram a decisão certa. Elas consultaram a Deus. E a resposta divina foi direta e específica. A tribo de Judá deveria liderar. Aliás, a mesma tribo que, séculos depois, daria origem à linhagem do rei Davi. Já é um sinal importante, né? A jornada começa com tudo, sabe? Um sucesso impressionante movido por fé e por união. Mas, logo em seguida, já começam a aparecer as primeiras tachaduras. Os primeiros sinais de que a obediência total estava sendo trocada pelo que era mais conveniente. E Judá foi esperto, não foi sozinho. Chamou a tribo de Simeão para lutar junto. E essa aliança, olha, foi poderosa. Juntos eles conseguiram vitórias muito importantes, mostrando que a união e a ajuda mútua eram a fórmula do sucesso. Agora, essa história do Adoni-Bezeque é de arrepiar. Esse rei era um tirano conhecido por uma crueldade absurda. Ele tinha capturado 70 reis e, para humilhar e deixar eles incapazes de lutar, cortava os polegares das mãos e dos pés deles. Uma brutalidade difícil até de imaginar. Quando ele foi capturado e sofreu exatamente a mesma coisa, ele mesmo reconhece na hora que aquilo era a justiça de Deus agindo. É um momento de retribuição, assim, impressionante. E é aqui que a coisa começa a virar. Deus tinha ordenado que eles expulsassem completamente os povos pagãos. E não era por crueldade, viu? Era para proteger a identidade espiritual de Israel. Só que tribos como Efraim e Manassés olharam para a situação e enxergaram uma oportunidade de negócio, digamos assim. Em vez de obedecerem 100%, eles escolheram o que era mais conveniente. Transformaram os inimigos em mão de obra escrava. Essa foi a primeira de muitas concessões. Vamos em frente, porque agora a gente vai ver como essa mentalidade de meia obediência se manifesta no exemplo mais famoso de fé vacilante. Um obstáculo tecnológico se torna a desculpa perfeita para desobedecer. É aqui que fica claro o paradoxo. O texto diz com todas as letras: o Senhor era com Judá. Mas, mesmo com Deus do lado deles, eles falharam. Por quê? Porque eles se intimidaram com a tecnologia de guerra do inimigo. Nas montanhas, onde eles tinham vantagem, eles venceram. Mas lá nos vales, onde os carros de ferro eram eficientes, a fé deles simplesmente amoleceu. Então a pergunta que fica é: será que os carros de ferro eram mais fortes que o Deus que abriu o Mar Vermelho? Claro que não, né? O problema de verdade não era a superioridade do inimigo lá fora, mas a dúvida aqui dentro, que paralisou o povo. A tecnologia foi só a desculpa. E toda essa história de ceder um pouquinho aqui, ter uma fé mais ou menos ali, isso teve uma consequência terrível a longo prazo. Foi o que preparou o terreno para o caos que viria a seguir. Esse versículo do capítulo 2 é como o diagnóstico de um médico, sabe? Ele aponta exatamente qual era a doença. O problema fundamental foi uma quebra na memória espiritual. A geração que viu os milagres de Deus com os próprios olhos, ela falhou em passar essa fé viva adiante. O resultado foi uma geração que talvez até conhecesse as histórias, mas não conhecia o Deus por trás delas. Aí em Boquim, o anjo do Senhor aparece e confronta o povo na cara, sem rodeios, sobre a desobediência deles. A reação do povo foi chorar. Um choro tão forte que deu nome ao lugar. Só que, como a história vai mostrar, eram lágrimas de peso na consciência, não de um arrependimento verdadeiro que gera mudança. A emoção do momento não virou uma atitude de verdade. E qual o resultado de uma geração que esquece de Deus e que só chora de remorso em vez de mudar de verdade? Bom, o resultado é a espinha dorsal de todo o livro de Juízes. Um ciclo trágico que vai se repetir, e se repetir, e se repetir. Esse ciclo de 5 passos acaba definindo a era toda. Primeiro, eles pecavam, indo atrás dos deuses dos cananeus. Como consequência, Deus permitia que fossem oprimidos. No sofrimento, eles clamavam por ajuda.
E Deus, por compaixão, enviava um libertador, um juiz. Mas assim que a paz voltava e o juiz morria, eles não só voltavam a pecar, eles conseguiam ser piores do que a geração anterior. No fim das contas, a narrativa desses 2 primeiros capítulos de Juízes deixa pra gente um resumo bem forte e uma lição que vale e muito até hoje. A grande lição aqui é que a queda de Israel não foi do dia para a noite. Foi um desvio lento, gradual, sabe? Eles trocaram a entrega total a Deus pela conveniência, pelo que era mais fácil no momento. E a falha em lidar com esses pequenos compromissos abriu a porta para o abandono total da fé. E isso tudo nos traz uma reflexão final, que é para a gente levar para a vida. A história de Israel funciona como um espelho. Ela nos convida a perguntar: quais são os nossos carros de ferro? Quais são os obstáculos, os medos, as conveniências que parecem grandes demais hoje e que nos fazem duvidar e aceitar uma obediência mais ou menos, em vez de confiar de verdade no poder de Deus?